Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, estamos aqui para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente. Nós iremos iniciar hoje a disciplina de saúde da criança e do adolescente voltada para a questão da imunização, tá? E para que eu possa falar para vocês de imunização, eu preciso falar sobre alguns agentes, alguns micro-organismos que podem causar algumas doenças no organismo e que elas são também que são micro-organismos direcionados para a elaboração de vacinas e outras questões nesse sentido, tá? Então vamos lá. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus são os únicos micro-organismos, né, os únicos organismos acelulares da Terra atual. Então eles não são células. Eles são micro-organismos que eles precisam de um hospedeiro para conseguir fazer a replicação do seu material genético. Ele não se multiplica sozinho por si, certo? Ele precisa de algum hospedeiro em que ele possa entrar para conseguir fazer essa replicação. A palavra do vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina, porque ele tem essa característica de toxina, de entrar no organismo desse hospedeiro e fazer algum certo tipo de alteração, causando algumas doenças. O vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. O vírus, a composição dele é muito voltada para essa questão das proteínas. Eu vou mostrar mais à frente uma imagem que representa um vírus para vocês conseguirem entender mais ou menos como que é a composição dele e quais são as partículas que compõem esse vírus. São parasitas, como eu falei para vocês, eles precisam de um hospedeiro obrigatórios do interior celular. Então eles precisam entrar dentro de uma célula para conseguir fazer a replicação. E isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinária de autorreprodução celular. Então eles precisam invadir o organismo desse hospedeiro, que pode ser o ser humano, por exemplo. Ele faz a replicação dele dentro da célula desse ser humano e aí é onde ele começa a se replicar e causa a doença. A gente pode dar o exemplo aí do Covid. O Covid, ele é causado por um vírus, certo? Esse vírus, ele vai ter que ser tratado os sintomas, não tem medicação que age sobre o vírus. Você trata a sintomatologia, trata o segmento daquilo que está acontecendo, certo? E aí a gente sempre tem que pensar que ele vem para fazer tomar esse controle do organismo, e nesse processo o organismo tenta sempre com o seu sistema imunológico interromper essa cadeia de reprodução, tá? As partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico, pode ser o DNA ou pode ser o RNA, tá? Ou pode ser os dois também, sempre envolto por uma cápsula proteica denominada capsídeo. Esse capsídeo, ele vai fazer um envolto desse material genético, desse DNA ou desse RNA, tá? As proteínas que compõem o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus. Cada vírus vai ter a sua própria composição. For o vírus X ou o vírus Y, ele vai ter a sua composição diferenciada. O capsídeo mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados núcleo capsídeo. Alguns vírus são formados apenas pelo núcleo capsídeo, outros, no entanto, possuem um envoltório ou um envelope externo ao núcleo capsídeo. Então tem o DNA e o RNA, o núcleo capsídeo por fora e o envelope por fora. Tem outros que é só o DNA e o RNA e o núcleo capsídeo por fora. Então vai variar um pouquinho, certo? E o nosso organismo, ele vai fazer o reconhecimento desses micro-organismos. Se eu tiver contato com aquela doença, em alguns casos eu posso ter essa imunidade ao longo da vida, em outros casos eu vou precisar ficar fazendo vacinações para conseguir manter essa imunidade, ok? Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou envelopados. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, essa é uma representação, uma figura que representa os vírus, certo? Então, nesse momento aqui, a gente vai ter o RNA viral dentro dessa região, tá? Aqui por fora ele vai ter as proteínas que compõem, que fazem a composição do capsídeo. Ele vai ficar em volta ao capsídeo protegido, certo? E em alguns deles vai ter o envelope, que é essa camada externa que vai fazer o envolto
desse vírus, desse material genético. E aí aqui fora existem também as glicoproteínas, que elas também fazem um certo tipo de movimentação ali naquele vírus, para que ele consiga ficar mais forte ainda, por isso composto por proteínas também, tá certo? Bom, gente, de vírus basicamente é isso, só para vocês terem uma introdução melhor sobre o que representa isso e como ele pode agir no nosso organismo, para quando a gente falar sobre vacina, ficar mais claro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.